Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos mais uma aula de língua portuguesa. E na oportunidade nós iremos estudar hoje uma nova classe gramatical, que são os advérbios. Lembramos que nas aulas anteriores nós estudamos a classe gramatical verbos. O que são verbos? São palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza, né? Por exemplo, Maria ama João. O verbo amar indica uma ação, né? Mas quando eu digo assim, choveu muito durante a madrugada, o verbo chover indica um fenômeno da natureza. Quando eu digo assim, João está doente, o verbo estar indica um estado, tá? E os verbos eles se apresentam no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Além disso, eles podem se apresentar no presente, passado e futuro. Lembrando que o passado também é chamado de pretérito, ok? Então, na aula de hoje, como eu disse, nós vamos estudar os advérbios. O que é um advérbio? É uma palavra invariável, que funciona como um modificador de um verbo. Por exemplo, dormir pouco. O verbo é dormir e pouco é o advérbio. Então, está modificando o sentido do verbo. Um adjetivo, por exemplo, muito bom. Bom, vocês sabem que é o adjetivo. E muito é o advérbio que indica intensidade. E um outro advérbio, por exemplo, deveras astuciosamente. Astuciosamente é um advérbio e deveras é outro advérbio que vai ampliar o sentido de astuciosamente, tá? E também uma frase, por exemplo, felizmente ele chegou. Felizmente é o advérbio e ele chegou logicamente, o complemento da frase. Ele sendo um pronome e chegou é o verbo chegar. Exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação, etc. Então, os advérbios por si só, eles têm essa funcionalidade de modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio na ordem que eles aparecem. Eles podem indicar também tempo, exprimir quer dizer indicar tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação e outras coisas, tá? Então vamos para cá. No livro de vocês, na página 165, vem essa situação, falando sobre um pouco de advérbios. Advérbio são formas de marcar o tempo e o espaço nos textos. Então, nos textos que nós vamos observar que os advérbios eles vão ter essa funcionalidade de marcar o tempo e os espaços, tá bom? Então, na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos relatados aconteceram. Você estudou também que os verbos nos indicam o modo indicativo ou subjuntivo e o tempo presente, passado e futuro. Além dos verbos, há outras formas de marcar o tempo em um texto, que é o que nós vamos ver agora. Leia e compare esses dois trechos. Trecho A. Os grilos soam solitários. Há estrelas, o silêncio é quebrado pelos galhos que cantam e as crianças saem. Tá? No trecho 2 diz assim: os grilos soam solitário, enquanto todos dormem, na aldeia Darcy Betânia, em Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã, pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem da casa de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Então vocês podem observar que há aqui a inserção de advérbios para modificar o sentido das frases, ou seja, para ampliar a compreensão do leitor. E os advérbios, eles têm essa funcionalidade de tornar mais precisa as informações, tá bom? Então vocês observem que aqui estão os indicativos numerados por números, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 até o 9, tá? E então vocês vão perceber que essas expressões, elas têm advérbios que indicam tempo ou lugar.
Por exemplo, enquanto todos dormem, isso indica um tempo ou lugar? Essa palavra enquanto. Enquanto, pessoal, indica tempo, não é verdade? Mas quando nós vamos para a expressão 2, que diz assim, na aldeia da Cibetânia, em Mato Grosso, isso aqui indica o quê? Um lugar. Diz assim, ainda há estrelas no céu. Esse ainda indica um tempo, porque está indicando um período em que há estrelas no céu. E no céu dá a ideia de lugar. E assim sucessivamente, tá bom? Então vamos para as questões. Diz assim na questão A, observe o que está destacado no trecho B e escreva os números que correspondem às expressões que indicam o tempo, isto é, quando o fato ocorreu. Quando a gente volta para cá, a gente observa que as expressões que indicam tempo estão demarcadas por quais números? Ó, enquanto indica tempo, ainda indica tempo, a cada manhã indica tempo, antes de o sol acordar indica tempo e quando os primeiros raios do sol também indicam tempo, tá? Já as palavras nas expressões, perdão, na aldeia da Cibetânia indica lugar, no céu indica lugar, casas de pau a pique indica lugar e onde moram indicam lugar. Então vamos para as questões. Portanto, nós vamos perceber que as expressões que indicam tempo são quais? 1, 3, 5, 6 e 7, como nós vimos no trecho. E quais são as expressões que indicam... Perdão, pessoal. Na letra A é as que indicam tempo, tá? Na letra B são os que indicam lugar, ou seja, onde, o local em que os fatos acontecem. Vamos enumerar. Então, quando a gente volta para cá, galerinha, ó, os que indicam lugar na aldeia da Cibetânia, no céu, né? Nas casas de pau a pique e onde moram, representado por esses números aqui, que são os números 2, 4, 8 e 9, tá ok? Então vamos ver o que é que pede na letra C. Na letra C diz assim, comparando os dois trechos, as informações destacadas no trecho B podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo para a compreensão? Sim ou não? Claro que não, né, pessoal? Vamos explicar por quê. Nós não podemos retirar as expressões porque elas servem para tornar as informações mais compreensíveis, mais significativas. Todas as informações que foram inseridas, elas servem para demarcar o tempo e o lugar em que os fatos acontecem. Então vocês podem colocar assim, ó, não podem ser retiradas. Por quê? O texto ficaria impreciso, ou seja, as informações de lugar e tempo tornam a reportagem mais completa. Então, os advérbios, eles têm essa funcionalidade de tornar mais compreensível e mais precisas as informações de um determinado texto, portanto, de uma reportagem. Ok, galerinha? Então, é isso, né? Espero que a gente possa ficar sempre rememorando e vamos ver aqui alguns exemplos. Advérbios e locuções adverbiais. O que é um advérbio? Como nós dissemos, é a classe gramatical invariável. O que quer dizer invariável, pessoal? É que não varia em gênero e em número, ou seja, em gênero nem varia para masculino e feminino e em número nem varia para plural e singular, tá bom? Eles modificam o verbo ou um adjetivo ou outro advérbio, mas nunca um substantivo, tá bom? Então vamos lembrar isso, nunca modifica um substantivo. O que é que pode modificar? Um verbo, um adjetivo e um advérbio. Acrescentando uma determinada particularidade que determina as circunstâncias em que a ação ocorre. E o que é uma locução adverbial? Locução adverbial são duas ou mais palavras que desempenham a função de um advérbio, ou seja, quando vier uma locução adverbial, vem mais de uma palavra, tá? Que serve para substituir a funcionalidade de um advérbio. Ou seja, marcar tempo, lugar, modo, circunstância, causa, negação, afirmação. Essas coisas que os advérbios, eles demarcam, tá? Eles servem. Então, como vocês podem observar, tem 12 categorias de advérbios. O tempo, que tem todas essas palavras aqui,
lugar, que tem todas essas palavras aqui, modo, que tem todas essas palavras que indicam modo, né? E as respectivas locuções adverbiais. Por exemplo, ó, às vezes, então, às vezes indica o quê? Tempo. Por exemplo, às vezes estou triste. Então, esse às vezes é uma locução adverbial, porque é formado por duas palavras e indica tempo. Por exemplo, à noite, então, à noite são duas palavras, é uma locução adverbial de tempo. E assim sucessivamente, tá bom? Além disso, pessoal, há outras, né, que indicam quantidade, afirmação, negação, dúvida, exclusão, inclusão, ordem, designação e interrogação. Tá bom? Então assim, pessoal, um forte abraço, espero que vocês estejam compreendendo e estarei inserindo uma atividade extra, além dessa atividade do livro didático, que nós enviamos para a escola reproduzir. Então vocês, além dessa atividade do livro, vocês também, quando os pais forem buscar o kit de alimentação, vocês irão receber uma apostila com várias atividades que vocês irão respondê-la. Um forte abraço e até a próxima aula, galerinha!